Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para nossa aula de matemática, tá bom? A aula essa que nós vamos ver alguns assuntos que nós vimos em sala, né? Na verdade teve uns que não deu para ver por conta do problema do livro, né? E teve outros que nós vimos e nós vamos dar continuidade agora para a gente finalizar aí o capítulo 1, né? Você deve estar se perguntando, essa semana não seria de revisão? Essa semana não seria de provas, né, pessoal? Infelizmente, o calendário teve que ser alterado, né? E eu não queria perder tempo. Eu não queria perder tempo porque nós ainda estamos no capítulo 1, verdade? E aí eu já queria finalizar o capítulo 1 para a gente passar, né, nas próximas aulas, depois de fazer uma revisão, a gente passar para o capítulo 2, tá bom? Então, antes de passar aí para o capítulo, lá para o capítulo 1, né, aí tem o módulo volume 3, né? Tabelas e gráficos, certo? Eu queria apresentar para vocês esses três tipos de ângulos, né? É um assunto que nós vimos em sala, né? Nós tentamos ver, na verdade, porém, nós estávamos com problema aí no livro de vocês, né? Só tinha as páginas no meio e vocês não tinham, tá, pessoal? Então, só para apresentar para vocês, nós temos três tipos de ângulo, né? Nesse período que vocês estão estudando agora. Logicamente, existem outros tipos de ângulos, tá, pessoal? Então, nós temos um ângulo de 90 graus. É simples. Temos um ângulo de 90, um maior do que 90 graus. Graus seria essa medida aqui, tá? Se você pegar uma réguazinha, aquela réguazinha de medir os graus, você vai conseguir ver, tá? Então, nós temos um de 90, um maior do que 90 e outro menor do que 90, tá? O reto, que é esse aqui, ó, ele consegue formar aqui um ângulo de 90 graus. O obtuso maior do que 90 graus e o agudo menor do que 90 graus. Aqui nós temos uma representação, né? Como é formado esses ângulos, né? O ângulo de 45 graus, que é o ângulo agudo, ó. O ângulo reto seria o mais fácil para identificar, né? Os outros também não são difíceis, né, pessoal? O agudo é um pouco fechado, o obtuso aberto, tá? Então, um tem 90 graus, o outro tem menos de 90 e o outro é maior do que 90 graus. Então, são esses três tipos de ângulos, né, que é mostrado aí no livro de vocês, né? Tem até alguns exercícios práticos para serem feitos, né? Mas infelizmente o livro não dispôs aí, né, dessas páginas. Mas depois nós passamos para a localização no plano cartesiano, certo? É um assunto que vocês não tiveram dificuldade, né? Um assunto lá na página 51, não, 50, que inicia na 50, né? E vai até a página 57, né? E na 58 nós iniciamos tabelas e gráficos, né, pessoal? Que é um assunto que nós utilizamos, né? Que é determinadas coisas que nós utilizamos para representar quantidades, né? Por exemplo, nós utilizamos gráficos quando nós queremos representar quantidades em larga escala. Como assim? Quando nós queremos representar uma quantidade de várias coisas, né? Apenas naquele foco que nós estamos querendo representar. Exemplo, eu quero representar a quantidade de alunos homens e mulheres que nós temos no nosso quinto ano. Então, vou ali fazer um gráfico, né? Onde eu tenho alunos, homens e mulheres e as quantidades. Então, ali eu consigo representar essas quantidades, né? Com isso, pessoal, nós utilizamos alguns tipos de gráfico, né? Na primeira página, na página 59, né? Ele traz, né, o gráfico de barra, né? Gráfico de barra e gráfico de colunas, tá? Então são dois tipos de gráfico que nós utilizamos bastante, muito mesmo, né? Vocês já estão acostumados a ver esse tipo de gráfico aí no livro de vocês, tá? Então, esses gráficos, né, pessoal, observando aí no livro de vocês, né, que já traz um exercício na página seguinte, né? Eles são muito utilizados, né? Para que a gente justamente entenda, travou aqui, para que a gente justamente entenda essa questão, né, dessa quantidade que nós queremos representar, tá? Então, se nós temos uma dimensão de algo bem grande para ser representado, no gráfico, além de ficar bem explicado, né, vai ficar bem dividido e você vai conseguir fazer, vai conseguir entender de forma bem mais fácil, né?
Vamos prestar atenção aí. Depois eu falo para vocês nos exercícios, tá? No final, como é que vai ser a agenda, o que é que vocês vão fazer no restante das aulas, tá? Bem tranquilo. Aí quando a gente acabar o volume aqui, o capítulo, né? Aí eu vou falar para vocês, tá? Então nós temos primeiro aqui o gráfico de colunas, né? Como é que funciona esse gráfico de coluna, que é justamente o primeiro que tem aí também na página 59 para vocês observarem, né? O gráfico de coluna, né, são comumente os mais utilizados, né, pessoal? Até porque indicam quantidades bem mais fáceis de ser observada, né? Eles não trazem aquela quantidade específica ali, vamos dizer, né? Por exemplo, aqui trazendo os países mais populosos do mundo, né? Nós observamos que a China, ela é o país mais populoso do mundo em milhões de habitantes aqui, né? Então, aqui ela está em torno de 1.400 milhões, né, de habitantes, né? Segundo, Índia está aí em 1.200 milhões de habitantes, né? Depois tem os Estados Unidos, a Indonésia, o Brasil está lá em, vamos dizer que quinto lugar, né? Em torno de 200 milhões de habitantes, né? Então é muita coisa, né, pessoal? Esse gráfico aqui traz a representação dos países mais populosos do mundo, né? E você tem que observar justamente o que o gráfico está tentando nos mostrar, né? Ele coloca aqui, ó, países mais populosos do mundo em milhões de habitantes. Então, se eu chegasse aqui e dissesse, esse país aqui tem 1.400 habitantes e esse tem 1.200, estaria certo? Não. Eu tenho que interpretar como né, que esse gráfico está tentando me mostrar esses dados, né, essas informações, tá bom? Então, eu gosto muito do gráfico de coluna, porque ele traz essa parte aí, essa questão da interpretação, né, e de ser mais visível, né, de você conseguir entender as coisas, né, mais visíveis, né? O gráfico em barra, né, é outro exemplo também, porque o gráfico em barra, pessoal, é como se fosse ao contrário do gráfico em coluna, né? Onde as informações, onde seriam os números, né, agora são os nomes, né? E aqui onde seriam os nomes são os números, né? E esse gráfico aqui ele traz a taxa de mortalidade infantil por região em 2013, tá? Então, na região Nordeste, né, nós tivemos aqui uma taxa, né, de mais de 20% aí de taxa. 20, como se fosse 20 aqui, né? A mais de 20%, né? A taxa de mortalidade infantil por região, tá? Então, a região Nordeste é onde tem a maior taxa de mortalidade infantil, né? É quando as crianças ali morrem por alguma razão, tá? Então, esse gráfico traz justamente isso. É como se fosse um gráfico de colunas, só que de outra forma, né? Uma forma, vamos dizer assim, deitada aqui, que também expressa, né? Bem fácil aqui da gente ver o que é que ele está querendo trazer, né? O gráfico em pizza, pessoal, que nós vimos também, nós já vimos, né? Ele traz, né? Ele busca, né? Na maioria das vezes que eu vi esse gráfico, né? Ele mostra para a gente justamente a parte de porcentagem, né? Eu sempre vejo esse gráfico aí em porcentagem, né? Porque se nós temos a pizza toda, nós temos 100% da pizza, né? Então, para a gente mostrar a porcentagem hoje, nós temos que ter 100% de alguma coisa. Como é que eu teria 100% aqui nesse gráfico? Não tem como eu determinar 100% aí, certo? Então, o gráfico de pizza é justamente para a gente fazer isso. Ó. Vamos tentar representar um gráfico de pizza aqui. Na nossa sala são Alisson, Leandro, Miguel, Murilo, são 4 homens. E 2 mulheres, né? São 6 alunos, Joyce e Manu, certo? Então nós temos 8 alunos, tá? Vou representar o gráfico em pizza para vocês. 8 alunos. Desses 8 alunos que representam 8 não, perdão, pessoal. Esses 6 alunos
representam 100%, né? Duas são mulheres. E 4 homens, certo? Então, para a gente saber a porcentagem aqui, quanto cada um vale, a gente fazer aqui 100 dá 1, 4, vai dar 16,6%. Quer ver? Vocês dividam aí 100 para 6, né? Vou botar 16% aqui para ficar algo mais viável, né, para a gente fazer. Então, 16% é o que cada um representa, né? Então, se eu dividir essa pizza aqui, né, ao meio, assim, eu tenho 50% de um lado e 50% do outro. Se eu dividir ao meio novamente, eu tenho 25% do lado e 25% do outro, né? Mas como é que eu quero representar aqui? Quero representar 16% de um lado, 16% mesmo lado, para representar as duas mulheres. Então dá 32%, né? Vamos dizer que esses 32%, pessoal, sejam mais ou menos aqui, tá? 2% mulheres, restante homens. Então de mulheres, tá? Vermelho. De homens, nós vamos pintar de, certo? Então, para ficar organizado, né? Pode fazer assim. Só para vocês verem como é fácil fazer um gráfico. Aqui. E 2. Então, de mulheres. E se 32% são de mulheres, 60% são de homens. E somando aqui, ó. Somando 32 com 68 tem que dar o 100%, que é o total de alunos que nós temos na sala. Tá? Então o gráfico em pizza, pessoal, ele nos traz essa facilidade, né? Que é você representar, né? Lógico, eu não fiz nas proporções que deveriam ter sido feitas, né? Eu teria que dividir todos os pedacinhos aqui dos porcentos para poder colocar os 32% para as mulheres, né? Mas é uma representação. Então dá para entender aqui 32%, né, são de mulheres e 68%, né, são de homens, tá? Na nossa sala, tá? Então, os gráficos de pizza são muito importantes quando eles querem mostrar, né, essas estimativas em porcentagem. Depois nós temos um que está travando aqui para passar, não sei porquê, que é o gráfico em... Vocês vão ver ele lá na página 68. É o gráfico em linhas, tá, pessoal? O gráfico em linhas, geralmente, ele é representado quando nós queremos mostrar, né, vamos dizer assim, um crescimento, né, a longo tempo. Por exemplo, eu vi um gráfico essa semana do PIB, né, o Produto Interno Bruto do Brasil, desde 2012 até agora, né? Então, esse gráfico ele vai representando números exorbitantes, né, ou crescimento ou queda de alguma coisa. Observem aqui a distribuição da população brasileira de 1980 a 2010 em porcento, né?
Então, nós podemos observar que a população brasileira em 1980, né, ela começou ali, ó, na população, na área urbana, né, ela tinha 70% na área urbana, né, e aí ela foi, ó, só aumentando, né, chegou aí em torno de 90%, quase 90% no ano de 2010, né. Em 1960, 1980, na verdade, ela tinha, na população, na área rural, ela tinha em torno de 30%, né? E aí ela foi caindo até 2010 e chegou aí a menos de 20%, vamos dizer que aqui seja 15%, certo? Bem interessante também, né, pessoal? Então são esses 4 tipos de gráfico que eu queria mostrar para você. De coluna, de barra, pizza e o em linhas, tá? Para a gente fazer essas representações, pessoal, de gráfico, né, muitas das vezes nós utilizamos algo chamado pictograma, tá? Não só de gráfico, né, mas quando nós queremos representar quantidades enormes, ou quantidade grande, vamos dizer assim, e nós não queremos repetir aquele objeto. Vamos supor, eu tenho aqui um apagador na minha mão, certo? E eu tenho que representar num gráfico sem apagadores, ou numa informação. Então, na hora de utilizar o pictograma, eu digo que um apagador desse, na imagem que ele estiver aparecendo para vocês, ele vai valer 100. Então, se você vê 10 apagadores na imagem que vocês têm, ele tem 1000. O valor dele é 1000. Entendeu? Então, pictograma é você atribuir um valor ao objeto, certo? No qual esse objeto vai valer várias unidades, vamos dizer assim. O exemplo está abrindo para poder mostrar para vocês, tá? Mas é bem simples, tranquilo demais, né? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Apagando aqui por enquanto. Tá travando um pouco, sabe? Só um momento, tá, pessoal? Entra, acontece. Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês, né? Mas é como eu estava falando, né? Vamos adiantando aqui. Ah, tá abrindo aí, né? Só para mostrar um exemplo prático para vocês verem como funciona. Mas lá na página 63 tem um exemplo de pictograma, né? Representado, né? Por essas bicicletas, né? Então eles, o que eles fizeram, né? Eles pegaram as bicicletas e na legenda diz que cada bicicleta dessa daí equivale a 180 inscrições. Acredito que no passeio ciclístico que teve na cidade, certo? Então, em 2015, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bicicletas. 6 bicicletas, se cada uma vale 180, nós teríamos que fazer a conta, né, para saber quantas inscrições aconteceram. Em 2016, nós temos 4 bicicletas, que valem 180 inscrições cada. Né? Então, aí nós teríamos que fazer a conta. No caso, em 2017, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bicicletas, onde uma está pela metade. Olha que interessante. Se a figura está pela metade, então é porque representa a metade da quantidade. Não é verdade? Então, de 180, se nós temos a metade da bicicleta, é porque vale 90, né, pessoal? Isso é fato, né? Bem simples, tá bom? Então, como vocês podem ver aí, ó, esse aqui ele representa esse pictograma.
os adolescentes de um bairro, né, entre 10 e 18 anos, tá? Esses adolescentes aqui, pessoal, eles são representados em conjuntos de 10 adolescentes, onde cada bonequinho desse daqui vale 10 adolescentes e a metade do bonequinho vale 5 adolescentes, tá? Então, com 18 anos, né, os adolescentes aqui são representados por 20, né, já que nós temos dois bonequinhos e cada um vale 10. Com 17 anos, né, nós temos 3 bonequinhos, cada um vale 10, então nós temos 30 adolescentes. Então vocês estão captando para que serve esse pictograma, né? O pictograma é justamente essa representação, né, de uma quantidade, tá? Que traz, né, para não colocar um número ali grande ou representar, fica mais fácil de você identificar, né? Porque eu acredito que sendo assim, é bem mais fácil de você identificar, né? Fica bem mais fácil de você ver a questão de ver quem tem mais quantidade, de ver quem tem menos quantidade, tá? Então o pictograma é justamente para isso, tá, pessoal? Bem legal também, né? Então, pessoal, o nosso assunto se encerra com pictogramas, né? Porém, vocês têm que fazer os exercícios da página 60, 61, 62. Aí inicia pictograma na página 64, 65, 66 e na 67 é um exemplo, né? Na próxima aula nós vamos fazer a 69, 70, 71, 72, 73 e 74 para a gente finalizar o exercício, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir aqui, né? Se ele colabora, porque o negócio aqui tá difícil, né? Fazer a agenda aqui para vocês copiarem, tá? Então, assim, pessoal, eu quero esse exercício que eu vou passar para agora, eu quero que vocês façam ao fim dessa explicação, tá? Para não ficar dúvida, para não ficar nenhum problema, tá? Vão se adaptando a esse modelo, né, de aulas que nós estamos fazendo aqui. Porque daqui para frente nós só vamos ter encontro no Meet para conversar alguma coisa. Na sexta-feira, possivelmente, a gente tem um encontro para resolver esse exercício, tá? Mas todos os encontros serão basicamente dessa forma, tá? Para retirar dúvida também eu estou à disposição no WhatsApp, né? Às vezes eu saio de casa, mas no horário da aula eu sempre estou em casa, tá? Vou copiar a agenda. Aí vocês, ao final, quando eu terminar de copiar, vocês pausam o vídeo e copiem a agenda, tá? Se o computador colaborar, pessoal, dá certo, viu? Vamos lá. Sala. Vamos. Certo. Pizza e limpo, né? Programas, representação e quantidade, certo? Aqui o exercício é para ser feito em sala, tá? Para casa eu não vou passar nada porque no dia nós vamos estar reunidos para fazer esse exercício. Livro 60, 61, 62.
Depois, 64. Então, possivelmente, pessoal, vocês levem toda a aula, né, para assistirem, para fazer esses exercícios e assistirem aí ao vídeo, né? Então, ó, que é o final da aula, vocês pausam, né? E podem fazer a agenda, tá? Dá uma pausadinha aí agora, fala daqui a pouco. Pronto. Acredito que vocês já tenham terminado de copiar, né? Pausaram o vídeo, tá? Então, pessoal, nas nossas próximas aulas, antes de iniciarmos o capítulo 2, né? Possivelmente ainda nessa semana, né? Vamos ver, vai depender de vocês também a resolução do exercício, né? Eu queria, pessoal, que a gente desse uma praticada aí em divisão, né? Quando eu falo divisão, essa palavra parece que assusta muita gente na sala de aula. Isso não é para acontecer, né? Até porque são uma das 4 operações essenciais, né, para o nosso desenvolvimento em sala de aula, né? Então, divisão é muito importante para vocês, tá? Então, nós temos que aprender, nós temos que dominar a divisão, tá? Possivelmente alguns já tenham recebido o trabalho ou ainda estão recebendo o trabalho, né? Aquele trabalho eu só aceito com os cálculos, tá? Tem que ter os cálculos. Não existe você fazer uma conta de matemática sem cálculo, principalmente aquelas que eu coloquei para vocês, tá? Problemazinhos de divisão. Então, ó, cabeça no lugar, pensem e façam aquele trabalho, porque aquele trabalho ali pode valer a nota de vocês, tá bom? Aqui desde o primeiro dia eu expliquei, né? A minha preocupação não é com nota, a minha preocupação é com o conhecimento de vocês, tá bom? Então, se tem dificuldade, se tem problema, nós estamos aqui para aprender juntos, tá? Nós temos hoje essas 3 aulas, né? E a última aula seria de arte, tá? Então, no decorrer da aula, eu vou observar se vai dar tempo, né? Vocês fazerem todos esses exercícios, né? Porque são muitas páginas. Não adianta... Eu deixei para falar no final, né? Já para vocês não ignorarem todo o vídeo, né? E já passar para o final do vídeo. Somente para vocês prestarem atenção na aula. E depois que vocês aí vão, né, tentar reproduzir, tentar fazer esses exercícios que eu passei, tá? Então, pessoal, atenção, né? Atenção. Copiem esse exercício. Eu não vou copiar a agenda na sala, porque eu não copiando a agenda lá no grupo é sinal de que você vai assistir a aula e que você, de alguma forma, vai encontrar o exercício. Então, pessoal, qualquer dúvida, podem falar comigo. Eu estarei à disposição, tá? E tentem resolver os exercícios sozinhos, tá bom? Porque não adianta você resolver com outra pessoa e no dia da prova chega e você não tem o conhecimento necessário para resolver aquelas questões, tá bom? Então, essa semana, se Deus quiser, nós terminamos aí o capítulo, tá? E já iniciamos, né? Quando vocês adquiriram o material, iniciamos aí o capítulo 2, né? Então, nós vamos ter praticamente meia hora de aula, né? Então, vocês vão ter esse restante do tempo aí da aula, né? Até possivelmente umas 3 horas, para fazer todo esse exercício. Então, eu acredito que vai dar tempo, né? E aí, na aula de arte, eu estou pensando em passar algum videozinho, alguma coisa bem interessante para vocês assistirem e depois produzirem alguma coisa, tá? Eu vou pensar e estarei dando retorno aí no final da aula, tá? Mas eu só vou fazer isso quando eu ver todos os exercícios de todo mundo feito, né? É como se, pessoal, nós estivéssemos em sala de aula, tá? Então, vocês sentem aí na casa de vocês e vão fazer o exercício. Não adianta ficar no WhatsApp me ligando. Não. Sentem, concentrem e vão fazer o exercício. Caso tenham dúvida, aí pode falar comigo. Eu peço que não liguem. Às vezes questão de segunda, já liga para mim. Tá? Aguarde um minutinho, eu respondo. Tá? Se eu demorar muito,